Saudações a todos! Hoje nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, nós temos o tema, que é uma mensagem, um tema trazido pelo Espírito Cardeal Morlot, Paris, 1863, François Nicolas Madeleine, superiores e inferiores. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Prestemos muita atenção, é um tema muito profundo que precisamos estar atentos, porque muitas vezes fazemos mau uso da autoridade, daquela tarefa que nos foi confiada, né? Então, ele afirma: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Assim como nós sabemos que a fortuna, né, nós teremos que dar conta do uso que aquele que tem a fortuna terá que dar conta do uso que fez dela, né? A autoridade é a mesma coisa, isso em tudo, temos que dar contas daquilo que fizemos, daquela oportunidade que tivemos. Vamos ao texto. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente, a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Então, o François Nicolas está afirmando que a maioria dos que detêm o poder de mando, né, a autoridade, entende como um direito que ele tem, né, ou até uma propriedade, né, ou seja, algo que lhe pertence à autoridade, né? Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Então, não é uma propriedade porque Deus retira quando lhe apraz, né? Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade, de qualquer extensão que esta seja, desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se à responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que esses puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Então, só esse parágrafo aqui, que é falado especialmente para o depositário da autoridade, todos esses temas são de importância para todos nós, independente do papel, da função que temos nessa encarnação, porque o nosso aprendizado deve visar o nosso entendimento como espírito, aquisição de conhecimento como espírito reencarnante. Então, numa determinada encarnação, né, podemos não ter ali um exercício de uma autoridade mais específica, mas já tivemos ou teremos em outras, né? Ou na mesma encarnação, em outros momentos. De qualquer forma, são aprendizados para o sempre, né? Para adquirirmos esse entendimento, para que fique marcado entre nós. Mesmo porque essa questão de autoridade, às vezes até em campos bem menores, é o prazer de agir com autoridade, às vezes com alguém que nos faz algum trabalho, né? Então, quando pensamos em autoridade, temos que entender, né, que aquele que tem
esse prazer no mando, pelo prazer de estar mandando, né? Ele vai encontrar sempre situações em que ele estará mandando, né? E está muito claro aqui nesse parágrafo da responsabilidade daquele que se encontra nessas condições, porque ele responderá por tudo aquilo que o seu comportamento induzir os subordinados a fazerem. Recairão sobre ele, como nós vimos, né? Da mesma maneira, colherá os frutos, né? Então, se há o lado ruim, quando se age mal, há o lado bom. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, todas essas questões precisam ser bem pensadas, analisadas, não é? Porque quem tem se temos essa propensão de nos colocarmos em condições de mando, sempre encontraremos, né? Quando estamos ali sendo servidos por um garçom, qual é o nosso comportamento em relação a um garçom? Como nós nos dirigimos a um garçom, né? Todas as situações que alguém nos serve, né, de alguma forma, como que tratamos. Então, tudo isso já nos aponta como seríamos o dia que tivermos ali uma empresa, tivermos um número maior de subordinados numa sessão ou até num âmbito maior. Basta olharmos o que fazemos ali numa mesa de um restaurante, né? Numa fila de atendimento, né, em que alguém vai nos prestar alguma coisa, um trabalho, enfim, são nessas pequenas situações já dá para percebermos o que vai dentro de nós. E infelizmente, muitas vezes esse prazer do mando existe muito forte e ele vai se manifestar sempre que houver uma pequena oportunidade. O superior que guardou as palavras do Cristo, não, voltando ao parágrafo anterior. Se Deus pergunta, olha, todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Aqui ele já está colocando, né? Essa situação de pequenas situações ou maiores. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico, que fizesses da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade, que uso fizeste desta autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Então, está muito clara a responsabilidade daquele que detém o poder, daquele que detém a fortuna. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. Então, aquele que compreendeu e alcançou os ensinamentos de Jesus, mesmo que ele esteja numa situação muito favorável, tanto ali no campo da fortuna, né, quanto no campo do poder, e muitas vezes essas situações estão aliadas, de mãos dadas, né, isso não mudará a sua índole, o seu caráter, porque ele sabe, né, que essas distinções sociais, elas são temporárias,
aquele que hoje manda, aquele que detém o poder, que detém a fortuna, amanhã será diferente. Então, sabedor disso, ele irá sempre se colocar como alguém que está tendo a oportunidade, é uma oportunidade de usufruir de uma situação para melhor dar conta das suas responsabilidades. Então, o Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Então é importante também que aquele que está sob o comando de outros entenda, né? Também conheça as leis divinas que nos regem e entenda que ora estamos no comando, ora estamos ali sob ordens. É assim que se dá a necessidade dos nossos aprendizados. Seremos testados tanto no comando como no ser comandado. E se comandando abusamos da autoridade, da mesma forma como comandados, se nos revoltamos, né, também estamos perdendo a oportunidade do aprendizado, né? Porque são situações que a vida sempre nos colocará. E estaremos, ora de uma forma, ora de outra, porque temos que chegar na melhor forma de vivenciar, tanto no comando como sendo comandados. Temos que aprender. Enquanto não aprendermos, estaremos nessas situações. E é muito importante esse entendimento, né? Que faz com que aquele que está ali num trabalho, ao invés de revoltar-se, agradeça a Deus. Agradeça a Deus que houve aquele empresário, né, que poderia ter deixado todo o seu dinheiro ali crescendo, crescendo, crescendo nas ações, né, nos bancos, né, e usufruindo, né, tendo uma vida ali bem tranquila, usufruindo daquele cabedal, daquela fortuna que ele amealhou de alguma forma, né? Mas ainda bem que existem aqueles que compreendem o porquê de terem essas condições nas mãos e vão tornar essas condições em sustento para famílias, né? Em sustento para os seus empregados, para os seus servidores, para que as famílias possam se alimentar e assim todo esse processo se dá. É preciso que haja aqueles que trabalham, né? E aquele que trabalha, mas trabalha no comando, né? Então é preciso que entendamos todas as situações. E aquele que está no comando agradeça a Deus, né, a oportunidade de ter aquelas famílias, porque um trabalhador tem uma família, então são famílias que estão sob a sua responsabilidade, né? E aquele que está no trabalho, né, que agradeça a Deus aqueles que abrem mãos de uma vida mais tranquila para serem empresários. Então, conhecer as leis divinas é conhecer todo esse mecanismo. E isso acabará, quando for bem compreendido, com essas revoltas descabidas e com esses abusos de autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem.
se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Claro, né? Está nos sustentando. Se nós não concordamos com o que recebemos, aí é uma questão nossa, né? Aí procuremos outra porta, mas enquanto estivermos naquele trabalho, recebendo a remuneração daquele que nos ofereceu o trabalho, devemos a ele sim a nossa responsabilidade, né, de fazer o melhor que pudermos naquilo que aceitamos. Assinamos um contrato e temos que cumprir. Se não está nos agradando, procuremos outro local, mas enquanto estivermos ali, temos que dar o nosso melhor. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, belíssima página nos traz o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, Superiores e Inferiores, que mostra a cada um de nós as responsabilidades, tanto no comando, como sendo comandados, tanto naquele que emprega, como nos que foram empregados, né? Nos mostra a responsabilidade, ele cita também a fortuna, porque na verdade a fortuna maior ou menor, né? A fortuna ela tem ali seus vários aspectos, ela pode ser imensa, ela pode ser menor, mas mesmo uma fortuna menor ali, eles falam fortuna, mas uma quantidade suficiente de dinheiro que ficaria ali estagnada, né? Quando ela é revertida em trabalho que possa alimentar famílias, é claro que esse é o objetivo maior, né? E sempre termos esse olhar para os investidores, sempre termos esse olhar para os homens laboriosos. E quando falamos homens, não preciso dizer que homens é humanidade, né? E sempre será homens, humanidade. E então, homens de boa vontade que empregam ali a sua condição, né, financeira em favor de trabalho, né, de trabalho, aquelas famílias que por sua vez poderão ser sustentadas e assim a humanidade vai progredindo na medida em que tudo isso for ficando cada vez mais claro, né? Daí o papel importantíssimo do espiritismo, porque o espírita ele é cristão, né? Óbvio, porque o espiritismo é a revivência do cristianismo. Mas por que nós não falamos apenas cristão e muitas vezes acrescentamos espírita, né? Sendo que na verdade bastaria dizermos cristão. É porque o espírita ele tem uma compreensão mais profunda, ele compreende e aceita, por compreender, as reencarnações. E uma vez compreendida a reencarnação, é muito fácil ter essa visão mais plena do que seja estar numa condição ou em outra, e que as nossas responsabilidades são grandes, tanto em uma quanto em outra. É claro que aquele que está no comando, ele tem nas suas costas um número muito grande, né? E ele responderá, né? Daí, ao invés de nós ficarmos invejando, né, aqueles que têm ali uma condição maior, vibremos por ele, porque não é fácil abraçar esta tarefa,
né, de ter ali subordinados. Então, quando essa compreensão chegar a todos, não só aos espíritas, e chegar profundamente aos espíritas, porque às vezes podemos ter todo esse conhecimento, mas não interiorizado, mas não vivenciado, e teremos os mesmos sentimentos que os demais que não entendem, né? Então é preciso que passemos a viver exatamente tudo isso que nos é ensinado e tudo se clareará, né? Então fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Aulas da Vida. É um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier, com mensagens de diversos espíritos, e a mensagem aqui em questão é uma mensagem de Irmão X, que se chama Defesa contra a Obsessão, no capítulo 19. Então ela nos diz: doía ver o irmão Maurício Tessi prostrado na crise aguda de artrite reumatoide. Orava, sofria, esperava. A dor espraiava-se de um dos joelhos entumecido, assaltando o corpo. Então nós sabemos que a artrite reumatoide é uma doença autoimune, né? E sendo autoimune, são aquelas doenças em que o próprio organismo ataca o corpo do indivíduo. Ou seja, as células que deveriam ser células de defesa, elas atacam o próprio corpo, né? E então são várias doenças que entram nessa condição de doença autoimune, e a artrite reumatoide é uma dessas doenças. Então esse companheiro sofria muito com artrite reumatoide. E lembrando que é um companheiro encarnado aqui da Terra, né? Então, acompanhando-lhe a mãezinha desencarnada, Dona Etelvina, que nos fora devotada amiga na Terra, partilhávamos a oração, enquanto a equipe de enfermeiros espirituais atuava com recursos curativos no nosso plano de ação. Terminada a tarefa de auxílio, ergueu-se a velha amiga e perguntou respeitosamente ao dirigente da turma: meu amigo, eu posso, na condição de mãe, saber por que motivo tanta demora a cura definitiva, a recuperação definitiva do meu filho? O interpelado disse apenas: sem dúvida, aqui está o registro das reações dele nos últimos dias. E com a exatidão de um técnico do setor de trabalho que lhe é próprio, pegou uma pasta pequena, uma folha de papel em que nos foi possível de imediato ler as seguintes indicações simples e expressivas que se interrompiam justamente no dia de nossa presença no quarto humilde. Então vejam que eles pegam uma ficha num prontuário onde tem ali detalhes sobre o processo desse companheiro que se chamava Maurício Tessi. Então, nome: Maurício Tessi, 36 anos no corpo físico. Doença: providencial. Fase: de experimentação. Mérito individual por serviço à comunidade até os primeiros sintomas da moléstia? Nenhum. Ou seja, ele não tinha nenhum mérito ali. Nada prestado à comunidade. Motivo da doença: defesa contra obsessão e loucura. Auxílio a receber: socorro em bases de magnetismo curativo, somente para a sustentação de forças orgânicas e alívio controlado até a melhora espiritual positiva. Vejam que dado interessante. Um alívio controlado até quando? Até a melhora espiritual positiva. Ou seja, a cura, né, o alívio mais intenso das dores se daria com a melhora espiritual. Histórico: os amigos e benfeitores do interessado residente nas esferas superiores depois lhes endossaram, permitiram a presente reencarnação. Observaram-lhe a tendência para estragar de modo completo a oportunidade perdida. Preocupados, solicitaram que ele seja mantido em condições enfermiças, doente,
que ele seja mantido doente conforme os remanescentes das dívidas kármicas que ainda carrega no extrato corpóreo, ou seja, ele traz de existências passadas ali dívidas, como fala aqui, dívidas kármicas que estão gravadas no corpo espiritual, que é o perispírito dele. Assim, os espíritos agiram para evitar-lhe a indesejável associação com espíritos infelizes, procedentes de suas existências passadas, caídos desde muito tempo em processos de vampirização e criminalidade com os quais o beneficiário vinha, pouco a pouco, se acomodando. Então vejam que a doença viria ali como uma atenuante para que ele não se envolvesse em situações cada vez mais difíceis, que é uma tendência que ele demonstrava ali nessa vida, né? Então a doença seria uma maneira ali de coibir, né, de amenizar os impulsos difíceis que ele trazia, já que ele, como fala aqui, ele vinha ali se associando, né, criando uma associação indesejável com espíritos infelizes procedentes de vidas passadas. Então nós vamos ter aqui anotações de 4 a 28 de janeiro de 1967, né, para entendermos como ele estava. Então, aqui tem 3 colunas. O primeiro traz a data da observação, o estado físico dele no segundo momento e, finalmente, qual a condição espiritual que ele estava. Então, cada data, como estava o estado físico e a condição espiritual. Por exemplo, 4 de janeiro de 1967, estado físico, crise, condições espirituais, fé, oração, humildade. 5 de janeiro, estado físico, melhora, condições espirituais, tranquilidade, mas teimosia. Dia 6, grande melhora, condição espiritual, agressividade, pensamentos escusos, difíceis, obsessores por perto. Dia 7, crise, condições espirituais, obediência, conformação, gentileza. Dia 8 de janeiro, crise aguda, condição espiritual, elevação moral, prece. Dia 9, crise aguda, condição espiritual, nobres promessas de serviço ao próximo, altura, né, elevação mental. Dia 10, estado físico, melhora, condição espiritual com a melhora, bom humor, mas rebeldia. Dia 11, grande melhora, estado, condição espiritual, intolerância, ideias menos dignas, obsessores atraídos. Dia 12, continua a grande melhora, desequilíbrio, obsessores no aposento. Dia 13, crise, estado, condição espiritual, serenidade. Dia 14, crise agravada, condição espiritual, emoções superiores. Dia 15, crise aguda, fé comovente, simpatia, generosidade. Dia 16, melhora, com isso, calma, mas irritação. Dia 17, grande melhora, pensamentos inconfessáveis, obsessores próximos. Dia 18, continua uma grande melhora, obsessores dominando. Dia 19, crise, obsessores repelidos. Dia 20, crise aguda, confiança em Deus. Dia 21, continua a crise aguda, votos de trabalho santificante, planos de caridade. Dia 22, melhora, marasmo, azedume. Dia 23, grande melhora, condição espiritual, ideias lastimáveis, obsessores interessados. Dia 24, continua a grande melhora, obsessores na aura, caos interior. Dia 25, crise, brandura, confiança. Dia 26, crise aguda, afabilidade, benevolência. Dia 27, crise aguda, doçura, lucidez, piedade para com os outros. Dia 28, crise aguda, formosa renovação íntima, raios de luz em momentos de prece. Então vejam que é bastante interessante que nos momentos em que ele está bem,
ele acaba ali, de uma certa maneira, desligando ele da espiritualidade, e ele acaba atraindo situações difíceis, de queixas, de lamentações, mas quando ali a doença vem de uma maneira mais intensa, aquilo o leva a pedir ajuda a Deus, a se conectar mais intensamente ali com o plano espiritual, a cultivar mais os valores espirituais. Então isso percebemos claramente o quanto aquela doença, que era dolorosa, que o incomodava, mas de certa forma ela o levava a buscar a Deus, a compreensão, e de alguma maneira a doença estava trazendo ali para ele os aprendizados quando ele não estava bem. Porque se ele estava bem, ele acabava ali relaxando ali esses cuidados e acabava alimentando pensamentos e atitudes mais difíceis, comprometedoras. Então, depois disso, a irmã Etelvina, que é a mãe dele, devolveu a folha de notas entre serena e triste, agradecendo ao prestimoso cooperador. E ela diz: obrigada, amigo. Maurício é meu filho, mas antes, contudo, tanto ele quanto eu, quanto vós, somos filhos de Deus, e a lei do Senhor foi criada para o bem de todos nós. Em seguida, nosso grupo dispersou-se, mas permaneci longo tempo junto ao doente, tentando meditar em minhas próprias necessidades e aproveitar a lição. É um texto bastante interessante que nos faz refletir a respeito das doenças, né? Que se elas bem compreendidas, se elas bem assimiladas, ela tem uma capacidade, as doenças, de nos fazer repensar, de percebermos que nós dependemos dos outros, dependemos da ajuda, dependemos das medicações, dependendo dos médicos, ou seja, de alguma maneira, a doença pode nos ajudar a desenvolver pouco a pouco um pouco mais de humildade, menos arrogância, menos prepotência, nos ensina a valorizar a vida, valorizar a saúde. E quantas vezes temos ali uma saúde boa, né? Os órgãos funcionando ali de uma maneira equilibrada, mas acabamos nos desleixando com o corpo, com a alimentação, com os nossos pensamentos às vezes de tristeza, de pessimismo, de revolta, que acabam ali com o tempo lesando as nossas células físicas também, os nossos órgãos. Enfim, a doença, quando bem compreendida, ela tem a capacidade de abrir ali a nossa mente e percebermos a vida de um outro ângulo e nos perguntarmos o que de fato vale a pena. O que é que merece ali a nossa atenção? Será que vale a pena cultivar tanta ansiedade, tanta mágoa, tanto rancor? O que temos ali cultivado ao longo dos nossos dias? Então são reflexões que a doença traz e que quantas vezes, sobretudo essas doenças mais sérias, elas têm a sua raiz, a sua origem, a sua matriz em comportamentos de vidas anteriores. Pode ser dessa? Pode, mas muitas têm a sua origem no passado. Então vejam que se a doença ela foi provocada por um comportamento inadequado, a cura vem também quando nós mudamos ali o nosso comportamento, quando nós amadurecemos. Tanto que aquela frase dos gregos que dizia mente sã, corpo são. Então sempre lembramos que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não curou a todos. Ele curou alguns, porque esses alguns já tinham aprendido com aquela experiência, já tinham chegado ali no fim de prova. E é muito interessante que Jesus fala duas frases: vá, a tua fé te salvou, ou seja, a fé da pessoa. Jesus, com toda a sua condição, com toda a sua sabedoria, toda a sua bondade, ele curava, mas ele diz, olha, a tua fé, ou seja, a pessoa tinha conquistado esse mérito, conquistado essa condição de não passar mais por aquela prova. Em seguida ele diz o quê? Vá e não peques mais. Querendo dizer que aquela doença, ela teve a sua origem no erro, que aquele coloca como pecado, mas no erro, num comportamento que não foi bom. É como se dissesse para a pessoa, vai e não peques mais, ou seja, se você for e continuar errando, você pode ficar doente novamente.
Então, é muito significativo essa questão de que ele curou, mas não curou todos, porque aquele que ele curou, eles tinham aprendido com aquela lição. Tem aquela frase sempre dita que diz: lição aprendida, sofrimento terminado. E outros, ainda carentes ali do aprendizado, ainda que não tinham alcançado essa maturidade, ainda teriam que passar ali por dificuldades, por dores. Então, é um aprendizado bastante interessante, né, para que nós não nos acomodemos com as doenças que nos chegam. Nós temos a obrigação de procurarmos os recursos da ciência, os recursos da espiritualidade, e quando essas duas vertentes caminham juntas, quanto benefício traz ali, né, não só para o nosso espírito, mas para o nosso corpo. Então nós não podemos nos acomodar, e do outro extremo também nós não podemos nos revoltar, nos perguntando o que eu tenho para aprender com essas situações que surgem, como por exemplo, um problema ali de saúde, que é o que esse moço passava, o Maurício Tessi. E vejam que a mãe do outro lado ali dedicada, que o acompanhava, mas com esse relato ela pôde entender que aquela doença para ele no fundo acabava sendo que uma bênção que o levava ali a refletir na própria atitude. E quando ele estava bem, ele acabava se acomodando, não valorizando isso, né? Não aproveitando para renovar, para se recompor. Então, esses altos e baixos da doença tinham ali um motivo para esse companheiro. Então, fica aí para a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça.